Eu não sei se você já glorificou a Deus por isso, mas esse dia não terminou e você ainda pode glorificá-lo. E não existiria melhor lugar do que esse, para eu e você estarmos reunidos glorificando a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele é, porque fazer Ele é capaz de fazer tudo, tudo, tudo. E quando nós olhamos para esse texto, diz que Abraão, entendendo, amém, a grandeza das promessas, da aliança, mesmo sendo levado como humano a indagar a respeito do cumprimento de como se daria a realização das promessas, Abraão se apega de uma forma, de tal forma a essa garantia divina, de que essas promessas seriam cumpridas, de que a sua descendência ela não passaria em branco, que ele toma atitude de caminhar. E quando nós vamos ao escritor aos Hebreus, capítulo 11, versos 17 e 19, e aqui eu quero abrir um parênteses, diz que eu e o moço, antes eu quero fazer menção ao verso 5, eu e o moço, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Até mesmo Abraão levou em conta de que Deus era capaz de ressuscitar os mortos. Era uma prática de haver sacrifício, e Deus ele não se alegrava com esse sacrifício. Mas Abraão ele se apegou tanto à promessa, que naquele momento ele foi capaz, totalmente capaz, de entender que não era o desconhecido, não era como se daria ou como haveria de ser, mas tão somente confiar de que aconteceria o que Deus havia prometido à sua vida. Como você está começando esta semana? Confiando de que, diante do que você ainda não viu, um novo céu, uma nova terra, diante daquilo que para mim, para você parece ser inalcançável, parece ser algo muito distante, em que eu e você não sabemos, queremos, desejamos, queremos vivenciar, queremos que se cumpra em nossas vidas e através das nossas vidas, mas nós não sabemos como se dará. Mas nesta noite Deus, Ele nos traz a esta casa, a De Cruz, que por alguns momentos eu quero te convidar a chamá-la Casa de Moriá, onde nós veremos Deus prover aquilo que eu e você não podemos, aquilo que está de alguma maneira aparentemente limitado à humanidade, mas que nesta noite o eterno, aquele que tudo fez, aquele que tudo controla, aquele que com a força de suas mãos mede todos os mares, aquele que dá ordem às águas e elas não passam de onde Ele ordena. Será que esse Deus está encrencado com as minhas e as suas problemáticas? Será que esse Deus estará detido com as minhas e as suas indagações, para não permitir com que você viva a promessa que Ele te permitiu iniciar a caminhada pelo processo, e que nesta noite a minha e a sua fé poderá nos conduzir a viver a potencialidade do seu poder, de trazer à existência aquilo que eu e você não conhecemos, mas que Ele tem preparado para nossas vidas. Por isso que nesta noite você louvou como você louvou,
E nós precisamos prestar atenção nas palavras que nós publicamos como esse louvor, que o ministério de louvor nos conduziu, nos regeu. Não há ferrolho. Você está afirmando que não há. Mas você afirma isso em cima de uma palavra que é escudo, que te faz exteriorizar, de alguma maneira externar, e faz você caminhar como Abraão, sem saber para onde ia, mas sabendo que havia um lugar, e Deus não deixaria ele às tontas. Deus não nos deixará às tontas. Deus não nos deixará à deriva. Deus não nos deixará caminhando sem um destino, sem um propósito. Deus tem um propósito para mim, para a sua vida. Mas melhor, o que Abraão entendeu é que Deus tinha um propósito em sua vida, mas através da sua vida. Nós não estamos aqui apenas por nós mesmos, mas Deus nos trouxe nesta noite a este lugar por alguém. E com certeza o Espírito Santo já faz aguçar em sua mente. Eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Estamos sem dúvida diante de uma atitude extrema de fé e de obediência. Porque entenda, o louvor tem a ver com o que fazemos, mas a adoração tem a ver com o que somos. O louvor tem a ver com o que fazemos, mas a adoração com o que somos, essência. Deus nos conhece. Deus conhecia Abraão, sabia que poderia falar para ele: vá para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi, não questionou. Cada parte em particular de nossa vida e o todo do nosso viver devem ser de adoração ao Senhor. Vivemos para Ele, é tudo para Ele, somos dele. 24 horas no deserto, na bonança, havendo fruto na vide, deixando de haver, com partes ou sem partes, com sintomas ou sintomas, com um membro deixando de ter a essência, para ver o novo céu e uma nova terra, para conhecer aquilo que humanamente somos limitados e não sabemos publicar como se dará, mas temos que aquele que nos convidou ou que nos disse vá ou venha, ele não erra. Ele não faz testes com a sua vida. Ele não está fazendo experiências. É a primeira vez que a palavra adorar é usada nesse texto. Por isso que podemos declarar que se vivemos, viveremos pelo Senhor. Um adorador. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Aí Isaías vai nos ajudar a ter uma compreensão. Porque quando falamos de altar, e numa época como aquela ganha a morte, mas aí quando vamos em Isaías 57, verso 2, vai dizer: porém a morte é só o começo. Aonde às vezes pensamos ser o fim, é justamente onde Deus, Ele está colocando aqui, começa. Aonde você pensa que chegou o limite, Deus, Ele está chegando com uma palavra que hoje eu mudo. Hoje, enquanto alguns não acreditam e dizem que é o teu fim, Ele está dizendo: não, é o começo. É um novo começo, não é um novo começo, é um novo que eu tenho para a sua vida, é o começo.
Por isso que nos dá certeza. Todos aqueles que são adoradores, que têm essa confiança, que têm essa fé, entendem que quando temos essa certeza, falamos como Paulo, escrevendo ao nossos irmãos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, quando ele diz, e aí você vai entender, viver é Cristo. Você quer ver o novo céu e a nova terra? Aí você diz, viver é Cristo, morrer é lucro. É justamente uma epístola que Paulo nos mostra o amor que ele tinha pelos filipenses, onde a fala de confiança, de alegria daqueles cristãos. Mas Paulo diz que acima de tudo eles demonstravam pela obediência, pelo caminho esse que levou o próprio Senhor à morte. Então eu entendo que na fé, após essa introdução na fé, a dimensão humana e a dimensão divina estão juntas. Onde há entrega e reconhecimento, há um expresso desejo de conhecer e se envolver. É justamente isso que Abraão, quando ele está caminhando com o seu filho, ele nos ensina nessa caminhada, que quanto mais nos aproximamos, ou quanto mais nos envolvemos no propósito, buscamos estar dentro do propósito de Deus, não apenas expressamos o desejo, mas parece que a vontade de conhecer, e aí nós temos tantos louvores que podemos louvar, mas a palavra vai dizer que nós prossigamos em conhecer, e aí há um envolver. Há uma publicação que o pastor Clécio usa, e alguns pastores, sobre você estar envolvido. E ele usou uma certa vez que uma família, quando recebia uma visita e precisava do ovo, ia até o galinheiro, falou, dona Galinha, chegou mais alguém, nós precisamos de ovo. E aquela galinha, por não estar envolvida no processo, pois não, pode pegar o ovo. E se precisasse de mais um ovo, dona Galinha, acabou de chegar mais um. E aí, pois não, mais um. Mas se precisasse de bacon, ou de galinha assada, a partir desse momento ela estaria envolvida no processo. Como eu e você estamos diante de Deus? A entrega, a reconhecimento do que Ele é, não que Ele fez ou que Ele faz. Eu crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Ele curando ou não, Ele continua sendo Deus. Ele abrindo porta ou não, Ele continua sendo Deus. É adorá-lo. Fala de essência, fala de um Deus que olha para Ana e quando o homem não entende porque é limitado, mas ele está olhando o seu balbuciar de lábios, ele está entendendo. Querido, isso é tremendo. Como Deus está ministrando aos nossos corações nessa noite, que Ele nos quer como adoradores nesse tempo. Entrega, essência, expressão de desejo de conhecer e não ter limite. Quando conhecemos, aí nós confiamos, nós carregamos lenha. O filho olha e eu creio que não é fácil. Eu tenho aqui 3 filhos. Eu creio que o pastor Éder, ele vive isso todos os dias, porque ele tem Isaac, literalmente, né, pastor? Dentro de casa, resposta. E você olhar aí, mas pai, onde está o cordeiro? Está aqui o fogo, a terra, a lenha e o cordeiro. Deus proverá. O que ainda era desconhecido, o que ainda não aconteceu, o que foge aos recursos materiais, aos recursos físicos, ao conhecimento que foge.
O que você não pode segurar. Que posições e status não te dão. Mas olha você aqui, na casa de Moriá, e a presença dele. Ele não faz distinção. Se você quiser adorá-lo, se você quiser nesta noite se jogar sem se preocupar o que vão dizer, o que vão achar, se você quiser chorar, se você quiser, Ele te conhece. Onde a entrega e reconhecimento, há um expresso desejo de conhecer e de se envolver, independente do que vai acontecer. O que ou quem tem o poder de deter Deus agir? Ou o que ou quem tem o poder de anular o cuidado de Deus na sua vida, seja na área espiritual, não emocional, não conjugal, familiar, material, física? O que ou quem pode deter? Basta Ele e os céus. Abraão, Deus não está detido pelas nossas problemáticas. Deus não será detido pelo que temos ou deixamos de ter. Talvez na nossa dispensa ou deixe de estar pelo que temos na conta ou deixamos de ter. Deus não se deterá nesta noite de te visitar e de atender o anseio da tua alma. Ele que controla o mar, Ele que controla os rios, Ele que controla o universo. Como se deterá diante de nossas problemáticas, diante de obstáculos, diante de picuinhas que às vezes nós colocamos, tantas coisas que nós apresentamos? Como permitir que alguém ou algo roube o seu desejo e você possa se encontrar vazio, tomado por algum tipo de opressão, se sentindo afastado ou até mesmo se sentindo de alguma forma esquecido? Mas naquele momento, a resposta de Abraão para Isaac é justamente: vem demonstrar que Deus está atento e só Deus proverá. O que nos cabe nesta noite é continuar, sermos resilientes. Avião só levanta voo com vento contrário. Seu barco não está andando, mude a direção da vela, ajuste. O poder de nos surpreender, Ele tem o poder de nos surpreender. E é justamente esse novo, arbustos que poderiam talvez atrapalhar a caminhada, que poderiam ser obstáculo, naquele momento apresentam ou deixam no palco um carneiro preso pelos chifres. Deus, Ele sempre nos surpreende. Talvez tivessem sido, com certeza, foram os 3 dias mais longos para Abraão. Mas a palavra de Deus vai dizer que no terceiro dia. Em que dia você está? Em que dia eu estou? Não está configurado a números, mas situações emocionais, espirituais, que às vezes nos prendem, e fazem com que nós percamos a visão daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E pior, é que o inimigo da nossa alma sabe. Sim, sabe. Porque quando vamos a Jó, vai dizer: de onde tu vens? Venho de rodear a terra e tenho visto teu servo Jó. Nós não somos apenas, a qual Deus são conhecidos pelos céus, anjos caídos, potestades e principados também estão olhando o seu movimento,
a sua postura com a lenha, a sua postura com o cutelo, com o machado, sua caminhada, a sua confiança naquele que disse: vai, porque eu te mostrarei, porque eu farei dar certo, eu te levarei ao lugar certo. Deus não faz experiências, Deus não nos levará a locais errados, a momentos errados. Não, Deus não nos levará. O homem crê, Deus é crido. Se eu creio ou deixo de crer, Ele continua sendo Deus. Mas quando eu me entrego totalmente a Ele, o novo acontecerá. Abraão vai e pega o carneiro. Havia tirado Isaac de cima do altar. Havia um local para o altar. Aonde você tem construído e edificado o seu altar? Você se lembra onde você edificou o seu altar? Porque Deus não se afasta de nós. Verso 9 vai dizer: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Existe um lugar. Ali, no lugar que Deus havia designado, edificou Abraão um altar. Verso 9. Eu abro um parênteses dizendo, novamente perguntando a mim e a você: onde você edificou o seu altar? E aqui fala de vida, de coração, novamente de algo íntimo. Altar não se divide, esposa não divide com esposa. Por isso que a Bíblia vai dizer: estarão todos juntos, um será tomado, outro será preso. É vida. Você não apresenta culto no altar da esposa, no altar do filho. É pessoal, é individual. E melhor, o culto não é para você nem para a esposa. Só Deus tem o poder para nos dar um novo começo. O carneiro no altar representa justamente mudança. A fé é compreendida quando somos surpreendidos por situações essas que têm a potencialidade de alterar a nossa normalidade. A fé é compreendida quando somos surpreendidos por situações que têm a potencialidade de alterar a nossa normalidade. Eu continuo lendo o versículo 9 e já vamos concluir. Sobre ele, o altar, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu único filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu, porque os céus sempre estão atentos à nossa caminhada. Quando você ora, o meu deitar, o meu levantar, mesmo que você não cochiche ou não converse com o cônjuge, mas aquilo que você chora e as lágrimas falam, aquilo que você balbucia quando não há voz, ele entende, ouve, responde. Existe neste momento anjos de Deus prontos a receberem ordens ao meu e ao teu favor para esta semana, ainda para este dia, ainda para aquela causa que nós estaremos orando daqui a pouco. Mas Deus, como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e como você talvez já tenha orado e colocado para Ele já está dando ordem a teu respeito. Abraão não teve que matar um moço para provar a si mesmo a Deus, mas teve plena intenção de fazê-lo. E nesse momento que ele é surpreendido, Deus tinha como propósito a intenção, não o ato. Mas naquele momento, se Ele é Deus que mede os céus a palmos, se Ele mede as águas com a concha das suas mãos, se Ele faz sair as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, se Ele olha o mundo inteiro e as nações como um pingo d'água no balde, você acha que Ele não é poderoso para cuidar da minha e da sua vida?
Você acha que Ele não é poderoso para visitar os seus neste momento, onde quer que eles estejam? Você acha que Ele está encrencado com as falácias problemáticas da minha e da sua vida? Quando você reconhece, quando você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, você começa a entender o processo, você começa a confiar nele, que fez a promessa. Em quem você está confiando? Quem te fez a promessa? Mesmo não entendendo o processo, confie naquele que fez a promessa. E eu quero te convidar nesta noite. Deus te convida a viver o propósito. Mesmo não entendendo o processo, confie naquele que fez a promessa e viva o propósito que Ele tem para a sua vida e através da sua vida. Assim como chegou o terceiro dia para Abraão, dias tomados por dúvidas, por angústia, por indagações, por ser confrontado por um jovem, por um adolescente, também chegou para Abraão um dia em que ele pôde elevar o seu olhar e pôde contemplar e ver que havia um carneiro preso, e que ali estava a provisão de Deus para a sua vida. Não fique preso aos 3 dias, não fique preso ao tempo de angústia, não fique preso aos seus opressores e às ações dos seus oponentes, não fique preso a tudo que de alguma forma quer te afastar de você viver a promessa e ver se cumprir o propósito que os céus têm para as nossas vidas e através das nossas vidas. Isaac foi substituído por um carneiro, foi oferecido em sacrifício em lugar do filho de Abraão. Do mesmo foi feito com Jesus, que se ofereceu em nosso lugar. Mas eu concluo dizendo que no momento e quando o Espírito Santo ministrou, fui convidado em janeiro para estar ministrando hoje, e vim montando, e o Espírito Santo dando e a gente juntando. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi que esse momento de substituição é quando nós deixamos as nossas inseguranças, tiramos as nossas inseguranças, saem as nossas inseguranças e dão lugar à segurança que Ele sempre tem para nossas vidas. Quando nós tiramos, as nossas dúvidas saem, para que as certezas tomem o lugar no controle de nossas vidas. Quando nós tiramos as nossas imperfeições, e elas são vencidas por Ele, que é perfeito em tudo e não se acha nele imperfeição. Altar é lugar onde fé e obediência nos levam a conhecer Deus e nos fazer ser conhecidos por Ele. Quando lembro, eis o Cordeiro, Ele tomará o lugar e Ele me fará ter o início, aonde todos apontavam, dizendo: e agora o que será da promessa, da descendência, da terra, de tudo que Deus havia prometido? Quando todos apontam para você e dizem: é o fim, não tem mais solução. Mas naquele momento onde todos pensavam e afirmaram ser o fim, Deus trouxe o novo, Deus trouxe o começo. Com quem você escolhe nesta noite estar? Qual será nesta noite a sua decisão? O lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Sempre que você estiver no propósito de Deus, entenda isso. Oh Deus, sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Ele te protegerá, não por causa de você, mas para proteger a proposta dEle em sua vida e através da sua vida. Não é por você, é pelo que Ele tem realizado em sua vida e através da sua vida que você tem sido guardado, que você tem sido guardada, filho, filha, homem, mulher, você tem sido guardado por causa do propósito. Ele, aquele homem, o seu cônjuge, tem sido guardado por causa dos sonhos
por causa do propósito. Se você entender, entrar no meu propósito, Deus disse: se você entrar no meu propósito, eu vou fazer dar certo. Eu vou lutar contra os seus oponentes, os que se dizem seus inimigos por você. Eu vou derrubar qualquer que se levantar contra você. Se você fizer o que eu te disser, assim como Abraão fez, os seus inimigos não serão mais seus inimigos. Ele tomará para si esta guerra. As suas batalhas serão as minhas batalhas. Deus disse que as suas impossibilidades não serão mais impossibilidades. Você pode se colocar em pé com a autorização do nosso pastor. Se eu puder contar, Deus